benéficos. O que a gente está vivendo hoje em dia, e que tem sido muito difícil, é essa situação de pandemia, né, uma insegurança muito grande, um risco de contaminação, a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos empregos, a situação política, tudo isso deixa a gente com mais medo e mais ansiedade. E aí, alguns sintomas mais importantes, eles podem vir. A gente tem na psiquiatria algo chamado, que está descrito, que é uma reação aguda ao estresse. Essa reação aguda ao estresse, ela acontece geralmente quando tem guerras, quando tem alguma catástrofe natural, quando tem alguma pandemia. A reação aguda ao estresse, ela tem uma relação temporal muito importante com o evento. Então, assim que tem um evento estressante, o indivíduo pode ter sintomas. Quais são os sintomas? Tristeza, choro, ansiedade, uma sensação, sintomas autonômicos como taquicardia, como falta de ar, tudo isso pode acontecer, é uma reação aguda ao estresse. E qual a diferença? É o tempo de duração desses sintomas. Os pacientes costumam ter esses sintomas em horas ou até dias, e depois isso naturalmente ele se esvai, isso melhora, isso desaparece, sem a interferência de qualquer medicação. Então, assim, muito importante dizer que a reação aguda ao estresse não é doença, é normal, isso é característico da nossa espécie, né? Quem que não tá mais ansioso e com medo nesse momento? Eu tô mais ansiosa, eu tô com mais medo. E o quanto que esse medo que a gente tem de se contaminar não é importante para a gente se preservar. Então, a partir do momento que eu tenho medo de contaminar, eu vou usar máscara, eu vou respeitar as regras ali de isolamento, eu vou me lavar, eu vou me preservar. Isso é super importante. A questão é quando isso fica exagerado. E aí a gente pode falar de uma patologia. Então, aqui, ó, acho que isso, até aqui, tudo bem? Alguma questão? Acho que, né? Então, assim, o quanto que essa ansiedade, essa ansiedade e medo, eles são adaptativos, eles são respostas importantes para a gente, né? E aí, quando é que a gente pode falar que a ansiedade, ela vira doença? A ansiedade, ela vira doença quando ela se instala por um tempo muito maior, quando ela causa um sofrimento excessivo e quando ela não desaparece, e quando ela também é disfuncional. Então, eu fico tão ansiosa e com tanto medo que eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo cuidar da minha família, eu não consigo fazer as minhas atividades. E aí tem uma diferença do tempo de diagnóstico. Para a gente fazer um diagnóstico em psiquiatria, a gente tem o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais e Estatístico de Transtornos Mentais. São alguns critérios que a gente tem, que aí a gente vê que o paciente pode ter ou não a doença. Segundo o DSM, a gente precisa de 6 meses nesse estado de preocupação excessiva e de sofrimento para a gente fazer o diagnóstico. Atualmente, a gente tem a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Essa CID-11, ela tem uns critérios um pouco diferentes. E está para ser lançada em 2022 a CID-11, né? Que ela determina um tempo menor para o diagnóstico. Segundo a CID-11, com 3 a 4 semanas de sintomas, a gente já pode fazer o diagnóstico. E aí, queria falar um pouquinho da ansiedade como doença, né? Agora já mais a ansiedade patológica. Então, quando a ansiedade vira doença, que tem isso aí, né? Ela é persistente, ela é disfuncional e causa um sofrimento muito grande. Qual que é a etiologia da ansiedade? Qual que é a causa da ansiedade? Ela tem uma base genética. Essa base genética fala da vulnerabilidade que todos nós temos para desenvolver qualquer doença. Então, a gente tem uma chance de ter uma doença cardíaca, ou uma doença endocrinológica, a gente também tem uma chance de ter uma doença psiquiátrica. Na ansiedade, a herdabilidade ela é baixa.
Então, assim, a heredabilidade da ansiedade é em 30% a 40%. Então, não é uma condição sine qua non para a gente desenvolver doença, o meu pai ter tido doença, por exemplo. É claro que na anamnese, quando a gente está conversando com o paciente, essa pergunta é sempre muito importante, se alguém da família tem, mas não é uma condição tão importante para a ansiedade. Então, além dessa vulnerabilidade genética, a gente tem a questão do ambiente. Existem alguns fatores de risco. Tem alguém falando que tá sem som. Será que tá? Aqui para mim tá normal, Tá Fran. tudo bem? E para Ah, vocês, pessoal? Pode colocar aqui, fazer, por favor? tá Tá normal. normal, a Lorane? Ah, bacana. Ótimo. Então, e aí falando um pouquinho, né? Quais são os fatores ambientais que estão relacionados ao desenvolvimento da ansiedade? Baixa escolaridade, baixa renda, fatores negativos e estressantes da vida, como desemprego, divórcio, uma falta de suporte social. E aí, eu tenho um dado muito alarmante aqui, que é que, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. A gente tem uma taxa de 9,3% de ansiedade. Essa é a nossa prevalência brasileira. Isso é quase 3 vezes mais do que os outros países. E em São Paulo, isso é pior ainda. Em São Paulo, se a gente somar todos os tipos de ansiedade, a gente vai encontrar uma prevalência de ansiedade de 28%. Então, se a gente for pensar, quase 1/3 das pessoas em São Paulo têm transtorno de ansiedade, que é um número extremamente alto, né? E aí, quando a gente vai falar segundo o DSM, existem tipos de ansiedade. São 8 tipos de ansiedade. Eu vou falar rapidinho cada uma delas, mas vou me focar mais no transtorno de ansiedade generalizada e no ataque de pânico. Então, a gente tem 8 tipos de ansiedade. O transtorno de ansiedade de separação, que é um transtorno muito mais comum na infância, é quando a criança tem uma dificuldade de se separar dos pais, na hora de ir na escola, não consegue se separar, isso é descrito. Tem o mutismo seletivo, que é um tipo de ansiedade também, ele também é mais comum na infância, é quando em determinadas situações a pessoa não consegue falar. Temos a fobia específica, que é aquele medo exagerado de determinado objeto ou situação. Medo exagerado de avião, medo exagerado de hospital, medo de barata. Tem também o transtorno de ansiedade social, que é uma fobia específica social, aquele medo que a pessoa tem, e aí, mais uma vez, exagerado de falar em público, ela suporta esse medo com muita ansiedade ou tem uma situação de esquiva. Agorafobia, tá? Agorafobia é um tipo de ansiedade em que o paciente tem muito medo de ficar em multidões, de ficar em locais que ele pode ter alguma crise e ter dificuldade de sair. Tem também transtorno de ansiedade generalizada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, síndrome do pânico, e tem 2 tipos de ansiedade também. Uma ansiedade que ela pode ser induzida por alguma medicação ou substância psicoativa, algum tipo de droga, e a ansiedade devido a outras condições médicas. Por exemplo, se o paciente tiver um hipertireoidismo, ele pode ter sintomas ansiosos, mas isso não é uma ansiedade própria, né? Isso é secundário. E aí eu queria falar um pouquinho mais do transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG. Já alguém falando ali, já me identifiquei com várias coisas. É muita coisa mesmo, é muito comum mesmo, né? Então, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? É uma ansiedade, uma preocupação, um desconforto emocional a maior parte do tempo, com vários eventos ou atividades do cotidiano, né? É algo que a pessoa não consegue controlar e que causa muito sofrimento. E aí, além desses sintomas, a gente precisa de mais 3 sintomas para fazer o diagnóstico. Quais são esses sintomas? Tensão muscular, então, aquela
coisa de dor no ombro, aquela sensação de dificuldade de relaxar, essa tensão muscular é importante, irritabilidade. Eu fico mais irritada com os meus filhos, eu fico mais irritada com meu marido tá me assistindo aí, eu fico sim mais irritada. Saiba que às vezes isso acontece. Tenho uma dificuldade para dormir. A dificuldade para dormir da ansiedade, ela é muito mais inicial, né? Existem vários tipos de insônia inicial, intermitente e final. A mais característica da ansiedade é a insônia inicial. Eu deito para dormir, vem um monte de preocupação na minha cabeça e eu não consigo iniciar o sono. Uma sensação de inquietação, cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, aqueles famosos brancos que a gente tem, né? E esses são os principais sintomas que a gente tem do transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, ela atinge 2 vezes mais mulheres do que homens. E isso é quase que uma regra para transtorno mental. Geralmente, as mulheres são muito mais acometidas do que os homens, não é? Os sintomas da ansiedade, eles tendem a ser crônicos, persistentes e ter recaídas. É normal, então, às vezes, que o paciente, ele ter muitos anos de sintoma. E às vezes ele se recupera, mas ele acaba tendo uma chance de mais uma vez ter um novo episódio de ansiedade, porque tem essa chance de recidiva. Então, por exemplo, quem já teve um transtorno de ansiedade no passado, que fez o tratamento, que ficou bem, agora pode estar um pouco mais vulnerável a ter uma nova crise. Essa é uma pessoa que tem um risco um pouquinho maior de desenvolver a doença. Tá? O transtorno de ansiedade, ele é extremamente comórbido. O que isso significa? Que ele geralmente vem associado com uma outra doença. Geralmente ele tem também depressão, transtornos de substâncias, do uso de substâncias ou alguma outra ansiedade. Então, a pessoa pode ter transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Tá? 50 a 90% dos casos de transtorno de ansiedade, eles são comórbidos. E aí, queria falar um pouquinho da síndrome do pânico também. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela é caracterizada por ataques de pânicos que são recorrentes e inesperados, com uma preocupação de ter um novo ataque e de qual a consequência desse ataque. Será que eu vou ter um infarto? Será que eu vou ter um AVC? E aí, ela é justamente quando a Fê falou, que as pessoas acabam procurando o hospital, né? A síndrome do pânico também é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, então tem um ataque de pânico. O ataque de pânico, ele não é específico da síndrome do pânico. O que acontece na síndrome do pânico é que existem vários ataques de pânico, mas é possível que o paciente tenha um quadro depressivo e ter um ataque de pânico, né? Então, ele não é considerado uma doença, ele é um especificador. E o que é um ataque de pânico? Um ataque de pânico é uma crise abrupta que vem do nada, de um medo muito intenso, ele atinge o pico em alguns minutos, costuma ser rápido, né, de 20 a 30 minutos, e ele é determinado basicamente por sintomas muito físicos, além de psíquicos, né, mas muito físicos, que são sintomas autonômicos, que é ataque cardíaco, que é a falta de ar, e aí a gente vai falar depois um pouquinho qual que é a diferença da falta de ar, do ataque do pânico, de uma síndrome respiratória, náusea, tem desconforto gástrico, náusea, vômitos, sudorese, piloereção, às vezes o paciente fica todo arrepiado, sintomas de tontura, de vertigem, sensação de aperto no peito, dor no peito, pode ter uma sensação de desmaio e uma coisa que a gente chama de desrealização e despersonalização. Então, crises, na ansiedade muito forte, o paciente pode ter uma sensação de desrealização. O que é a desrealização? É a sensação de que o ambiente está estranho, ele não reconhece mais o ambiente, parece que ele está vivendo num sonho, tudo fica muito esquisito. E tem também a despersonalização, que é quando o paciente não se reconhece.
ele não se percebe como ele mesmo, ele se sente esquisito. Em casos mais graves, o paciente se olha no espelho e não consegue se reconhecer. Tudo isso pode acontecer num ataque de pânico. Né? E qual que é a diferença de uma sensação de falta de ar, de um ataque de pânico e da COVID, por exemplo? A falta de ar do pânico, ela é abrupta, né? Então, de repente, eu tô lá assistindo um filme e, de repente, eu começo a ter essa sensação de falta de ar. E ela é acompanhada daqueles outros sintomas também, né? Que eu acabei de falar, de taquicardia, de tremores, sudorese. Já na síndrome respiratória, que é causada pelo COVID, tem um outro conjunto de sintomas. Primeiro, a falta de ar do COVID, ela acontece só em casos mais graves, né? Casos leves não têm essa sensação de falta de ar. Além disso, a gente precisa dos outros sintomas para fazer a síndrome, que são, vocês já devem ter visto, que é a tosse seca, pode ter dor de garganta, cansaço e a febre. E isso, são os sintomas, eles vão evoluindo, então eles começam mais frustros, mais leves, e aí vai tendo uma piora desses sintomas. Ela não começa, né, se alguém tiver afetado pela falta de ar do COVID, ela não vai começar assim tão intensa, ela vai começar mais leve, e aí vai aumentando. Acho que essa é a principal diferença. Quando a gente descobrir, quando a gente fizer o diagnóstico, a gente está realmente com um transtorno de ansiedade, é importante a gente buscar ajuda, né? A ansiedade, ela pode ser leve, moderada ou grave. Os casos de ansiedade que são leves, eles não requerem tratamento medicamentoso, mas eles precisam de um tratamento psicoterápico. Já os casos mais moderados a graves, eles precisam tanto do tratamento com a medicação e da terapia também adjunta, né? Eu acho que era um pouquinho disso que eu preparei aqui para falar para vocês. E aí eu vi que tem algumas perguntas, Fê, não sei se alguém queria falar mais Tem sim. coisa. Vou voltar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui para cima. A Milene perguntou assim: tomar decisões muito rapidamente, sem pensar nas consequências e depois se arrepender e tentar voltar atrás, pode ser sintoma de ansiedade? Pode, a gente chamaria isso mais de um sintoma, parece mais psicopatologicamente com uma impulsividade. Mas, para a gente é claro que quem é mais ansioso acaba sendo mais impulsivo também, né? Então, sim, essa capacidade de poder parar e pensar, se a gente não tiver tão ansioso, é claro que o raciocínio, ele fica melhor, né? Então, pode sim. A Beatriz escreveu: reação aguda ao estresse pode ter ambiente de trabalho como fator estressor? Pode, mas e aí, se a gente já estiver falando os sintomas estressores relacionados ao trabalho, a gente vai chamar mais de burnout, né? Que hoje em dia ele tem uma atenção especial no CID-11, que é realmente todos esses estresses, todos esses sintomas, o paciente realmente desenvolve esses sintomas de tristeza, de choro, de ansiedade, mas quando a reação é por causa do trabalho, aí a gente vai falar de burnout. E cada vez está mais comum, né? E agora mais ainda, né? Porque as pessoas que estão trabalhando, eu acho que estão tendo aí uma dificuldade maior, uma pressão maior no trabalho, e aí está tendo excesso de trabalhos profissionais de saúde, então nem se fale, né? Principalmente aqueles que estão em linha de frente. É uma das coisas que a gente mais está preocupado de saúde mental, é justamente com o burnout e depois com o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. O quanto que essa ansiedade, né, esse excesso de estresse, ele pode depois virar um trauma. Isso também está descrito. E também, né, o excesso de trabalho em casa, até para quem não está na linha de frente, né? O Sim, a quanto gente está está complicado. sobrecarregado. É. Se adaptar a uma situação de home office,
né, dentro de casa, com todos os afazeres, família, né, Exatamente, a gente está sobrecarregado, a gente está com excesso de trabalho. Além do trabalho que a gente já tinha, tem o trabalho da casa, né? e sem possibilidade de sair, né, mais isolados, ou seja, sem reforçadores que, de repente, ajuda a gente a se É. distrair, né, Nós somos seres muito sociais, né, Fê? A gente, nós latinos mais ainda, né? O quanto que a gente, quando chega ali no consultório, eu já abraço, já dou um beijo nos pacientes, o quanto que a gente precisa disso, o quanto isso é importante. E aí, esse isolamento, ele traz realmente para a gente essa falta, né? A falta do contato. e saber que a gente vai voltar a atendê-los no consultório, só que não vai poder fazer isso, né, estaremos de máscara, É, tudo mudou mesmo, né. O pessoal tem falado muito do novo, desse como que vai ser, né, daqui para frente. É difícil saber, né? É só vivendo mesmo para saber. Assim como estar isolado, assim como estar, né, nessa quarentena, é só vivenciando para a gente ter ideia, né, do que é isso. E a gente uhum. vai ter história para contar, né? E estamos fazendo parte também dessa história, né? Nós teremos as pessoas a terem vivido na fase de uma pandemia, né? Quanto isso é Uhum, marcado. uhum, uhum. Temos aqui também a pergunta: são 6 meses para ser considerado ansiedade, doutora? Sim, segundo o DSM, sim, né? Que é o guia que a gente tem, que foi feito pela APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana. Mas tem o CID-10 e agora o CID-11, que é a classificação internacional das doenças, feita pela OMS, que também faz uma classificação, e segundo o CID-11, esse tempo vai ser menor, porque os estudos perceberam, né, que se o paciente em 3 a 4, se ele tem 3 a 4 semanas de sintomas, necessariamente ele vai abrir o quadro. Então a gente já começa a diagnosticar e tratar antes, o que tem um impacto para a doença depois muito melhor, né? Ou seja, quanto antes a gente tratar, muito melhor para a evolução da doença. É muito mais difícil a gente tratar um quadro que está mais crônico do que um quadro que está no início. Por isso, acho que a importância de perceber e procurar logo ajuda, não é? E aí, no caso, tanto ajuda médica quanto psicológica, né? Tanto de um Exatamente. psiquiatra quanto de um psicólogo. Exatamente, né? O quanto que as ansiedades, né? E a Fê já deve saber, assim, no meu consultório, dificilmente eu vou tratar um paciente só com medicação. A medicação, ela é uma parte do tratamento, mas tem uma outra parte que eu acho fundamental, que é a gente aprender a lidar com as coisas que nos geram ansiedade. Então, por exemplo, alguém falou aí do trabalho, né? Tem um estresse no trabalho, como é que eu aprendo a lidar melhor com isso? Como é que eu consigo lidar com o meu chefe? Como é que eu consigo lidar com as relações? Isso o remédio não vai te dar. Não tem remédio que vai te aprender, que vai te ensinar a lidar melhor com as coisas, né? Então, isso é da terapia mesmo. Uhum. Tem uma outra pergunta. A hiperidrose seria uma expressão física de alguma ansiedade? Pode ter tratamento ou apenas com a psicoterapia? Hiperidrose é quando a gente tem as glândulas sudoríparas trabalhando em excesso, tá? Não necessariamente é uma condição da ansiedade. Embora a gente saiba que muitas afecções da pele, né, que seria isso, elas estão relacionadas com afecções do sistema nervoso central. Isso porque, embriologicamente, quando o nosso corpo está sendo formado, o tecido que forma o sistema nervoso central é o mesmo tecido que forma a pele. Então, por isso é tão comum pessoas que têm uma tendência maior a ter ansiedade ou depressão também desenvolverem afecções dermatológicas, né? E aí pode ter psoríase, né, algumas urticárias, mas ela precisa ser tratada como hiperidrose mesmo, né? Especificamente a hiperidrose, porque ela tem outras causas também. E aí verificar se ela está associada à ansiedade ou se são separadas. Mas tem alguma associação, sim. Tem um bom comentário, né? Que
O filho tem síndrome do pânico e desenvolveu toque compulsivo. Creio que foi no momento que você estava dizendo sobre as doenças associadas, né? Comorbidades. Isso. Então, quem tem toque, né? Até me deu vontade de falar sobre isso, né? Nesse momento de limpeza, sempre tivemos, né? A necessidade de limpar, mas hoje a gente tem falado o tempo todo sobre isso e a gente sabe da importância da higienização que tem para evitar a contaminação. Você sabe, Fran, se aumentaram os números de pessoas em sofrimento com toque? Dos pacientes que eu atendo que tem toque, porque assim, o toque são vários tipos, né? Um tipo do toque é em relação à contaminação, o medo de estar tudo contaminado. Então, dos pacientes que eu atendo que já têm previamente esse diagnóstico, eles tiveram uma piora do sintoma, né? Da sensação de que está tudo contaminado, e aí um medo exacerbado. Eu atendi uma outra paciente que ela realmente, a gente não fez um diagnóstico de toque, porque aí para o toque são os outros critérios, mas ela aumentou essa preocupação em relação à limpeza, né? Então ela ficava o tempo todo descontaminando e aí se lavando, não chegou a toque, mas é uma reação disso, né? Desse momento que a gente tem que descontaminar tudo. E aí ter um cuidado com o excesso, né? Eu não sei se você tem visto isso, Fê, eu tenho visto os dois lados, assim, né? Ou pessoas nada preocupadas, não, tá tudo bem, não vou usar máscara, não vou me isolar, ou pessoas excessivamente preocupadas, e aí não saem nem de casa. Eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor, aí tem que se preocupar. Sim, tem que se preocupar, vai nos ajudar a se cuidar. Precisa se preocupar exageradamente? Não, né? Tem uma medida. E é claro que é sempre difícil achar qual que é essa medida, né? Uma outra pergunta que foi feita foi sobre se esse vídeo vai ficar gravado. Sim, eu estou gravando. Eu deixei aqui no chat o número do WhatsApp da Harmony, se vocês podem pedir o vídeo para a gente. Nós também vamos mandar para vocês um e-mail sobre a avaliação, então vocês também podem pedir por e-mail essa gravação, tá bom? Eu gostaria que vocês avaliassem depois, né, contassem para a gente, e lá também vai ter sugestões para que vocês coloquem, né, quais são as sugestões para os próximos temas. Mas no final eu vou dar alguns recados também, se vocês puderem permanecer. Deixa eu... Oi. Muitas perguntas vieram aqui e talvez eu não consiga responder todas, mas eu me coloco à disposição. Quem quiser me mandar no meu Instagram, em inbox, lá não sei nem como fala, direct, né? Se quiser me mandar no direct a pergunta, pode me mandar, eu respondo, a gente vai orientando, eu fico super à disposição. Uhum. Tem uma pergunta muito boa, Fran, que a filha de uma pessoa que está aqui assistindo com a gente está com uma tosse insistente nesse período e já dura um mês. Ela já foi ao BS 2 vezes e o pulmão está limpo. O que pode estar acontecendo? Ela está acreditando que é o resultado de uma ansiedade. É possível, né? A gente tem esses sintomas somáticos, né? São psicossomáticos, sintomas que eles têm origem psíquica, mas que eles acabam se manifestando no corpo. Então, assim, é muito possível que possa ser uma tosse. É difícil falar isso, né? É uma tosse de origem ansiosa. Tem uma coisa que é muito importante quando a gente vai fazer um diagnóstico de psiquiatria, que é o diagnóstico diferencial. Como é que a gente faz diagnóstico em psiquiatria? O diagnóstico é baseado nos sinais e nos sintomas, naquilo que o paciente nos conta. Na psiquiatria, a gente não tem nenhum exame, a gente não faz, não pede exame de sangue, a gente não faz tomografia. Então, quando a gente tem um sintoma que pode ser somático ou pode ser orgânico de algum outro órgão, o mais interessante é a gente excluir outras causas. Então, por exemplo, ela tem uma tosse persistente, já foi no médico e o pulmão está limpo. Existem algumas tosses que são do refluxo, né? Então, a pessoa está e isso gera mais tosse. Então, acho que antes, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Antes de a gente dizer que essa tosse é psicológica e da ansiedade, excluir todas as causas de tosse. Então, tosse não precisa ser só por conta de algo respiratório. Acho que isso é muito importante de dizer.
Tem uma outra pergunta sobre ansiedade e o descontar na comida. Isso é Quem algo está que eu estou comendo vendo bastante. mais? Mas não sei se é por descontar ou por estar em casa, né? Mas também pode ser que aumente, né? Se tiver algo compulsivo, alguma coisa assim. Não sei se você tem algo para dizer sobre isso. É que quando a gente está mais ansioso, a gente vai buscar de alguma forma uma sensação de prazer. E a sensação de prazer que a gente tem com a comida é um prazer muito rápido, muito imediato, né? Você comer lá um brigadeiro, ai, que delícia, estou mais feliz. Então, acho que isso leva a gente a acabar buscando mais a comida. É muito comum, eu tive muitos pacientes me relatando isso, que estão mais ansiosos e acabam buscando mais a comida. E aí, Fê, eu acho que é importante a gente ter um pouco de cuidado com isso, porque o excesso de açúcar também leva à ansiedade, né? Então, claro, eu não vou falar, gente, não comam, porque é sim uma forma da gente ficar um pouquinho mais, né? Comer um brigadeiro, um bolo de vez em quando é bom, mas excesso de açúcar piora o quadro de ansiedade. Muito bom você falar sobre isso, né? Porque a gente pode escolher os melhores alimentos agora, né? É. Assim como o álcool também, né, Fê? Tenho visto muita gente falando, eu tô bebendo mais, eu tô acabando. Cuidado com isso, né? Acho que tudo tem que ser à medida. Álcool demais, ele pode ser pior para ansiedade, pode ser pior para depressão, a pessoa pode desenvolver uma dependência, então, muito cuidado com isso, né? Tudo na medida. É verdade. Tem um aluno, o Lucas, que ele está no 7º semestre, ele está tendo psicopatologia. Ele quer saber que foi comentado em uma aula que algumas informações sobre causas biológicas dos transtornos mentais ainda é um campo tanto nebuloso. Já existe alguma informação sobre o porquê a maioria dos transtornos acometem mais as mulheres? Ou isso, por enquanto, é apenas um fato já percebido? Não, tem muito estudo, tem muito estudo. Tem a ver principalmente com as questões hormonais, né? Os hormônios, eles são muito importantes na vida da mulher, tanto que a gente pode perceber que quando tem alguma alteração hormonal na mulher, no ciclo de vida da mulher, ela está mais propensa a ter alguma alteração de transtorno mental, como, por exemplo, no pós-parto, tem uma grande alteração hormonal, na TPM também, né, que a gente tem uma alteração hormonal, isso pode ter uma disforia pré-menstrual, na menopausa tem uma alteração hormonal, então, sim, tem essa correlação, sim, não é só algo que a gente percebe, não, isso é bastante estudado. E a Ana, ela é psicóloga e colocou que ela utiliza bastante os diversos tipos de respirações para ajudar os pacientes e para ela mesma, e ela observa ótimos resultados. Qual que é o olhar da psiquiatria em relação às respirações e à ansiedade? Fundamental, né? Se a gente for ver um pouquinho mais, tem alguns estudos falando disso, que quando a gente consegue controlar mais a respiração, a gente consegue ficar mais calmo, tem a ver com a quantidade de CO2, às vezes quando a gente hiperventila, isso é muito pior. Então, é super recomendado fazer respirações, isso ajuda muito a acalmar. Meditação também é uma coisa super importante, né? É o que eu mais tenho recomendado para os meus pacientes, né? Que têm se sentido mais ansiosos. Então, comer direito, né? Escolher os melhores alimentos, fazer respirações, meditação, procurar fazer algum tipo de atividade física. Tudo isso vai ajudar a diminuir essa ansiedade que a gente está sentindo, que não é patológica, né? Coisas que a gente pode fazer que em casa mesmo para a gente se sentir um pouquinho melhor. E é o que está no nosso controle, né? Fazer coisas por nós mesmos, né? Exatamente, exatamente. E cuidar de quem a gente ama e das outras pessoas, né? Fazendo a nossa parte. Deixa eu ver, aqui tem um depoimento. Primeiro, como é bom revê-la, a doutora Francine, minha doutora do Olha coração e da só. alma. Tenho todos os sintomas de ansiedade, crises de pânico, crises de enxaquecas, pode estar relacionado com as crises
medo de morrer ou de estar morrendo? E tem uma outra pergunta como essa, sobre enxaqueca. Então, acredito que você já vai responder para 2 pessoas. Tá, quando a gente fala de enxaqueca, quando a gente está falando de dor de cabeça, existem alguns tipos de dor de cabeça. Existe a dor de cabeça que é do tipo tensional, que a gente chama da cefaleia tensional, e aí ela está intimamente relacionada à ansiedade, né? Aliás, é um dos tipos, é uma das dores de cabeça mais comuns, a cefaleia tensional. Então, e aí eu não sei, né? Não sei se é necessariamente uma enxaqueca, mas uma dor de cabeça mais frequente que está, sim, relacionada. A gente está o tempo todo mais tenso, a gente está o tempo todo mais preocupado, e a gente pode ter, tem toda uma alteração imunológica, tem toda uma alteração de hormônios, fisiológica mesmo, e aí a gente pode ter, quando a gente está mais estressado, ansioso, a gente tem uma diminuição da imunidade, o que vai fazer com que a gente possa fique mais fique mais exposto a outras doenças e também ter mais dores de cabeça. Tem gente que quando fica mais ansioso, estressado, acaba diminuindo a imunidade, tendo mais infecção de urina, por exemplo. Então, a dor de cabeça, sim, é super comum nesses quadros de ansiedade. E uma boa pergunta aqui também. No ataque de pânico, é possível que a pessoa enxergue manchas, hematomas ou outros sinais físicos que ninguém mais consegue ver? Eu nunca vi esse tipo de descrição, porque isso seria, pela descrição, uma alucinação, né? E a alucinação, ela não está descrita no sintoma de pânico. Seria interessante investigar se não tem realmente algo ali prévio, né? Alguma coisa ocular. E aí, que no ataque de pânico, que tem uma série de reações fisiológicas, precipita essa crise. Mas isso não é comum, não existe, aliás, não é descrito na síndrome do pânico. E uma outra aqui, a síndrome das pernas inquietas, se elas são normais, né, num quadro de ansiedade. É um pouco diferente, tá? A síndrome das pernas inquietas, ela é uma doença em que a gente fica mexendo bastante, mas ela é uma doença neurológica. Ela tem a ver com a alteração de dopamina no cérebro ou com níveis muito baixos de ferro. Qual que é a grande diferença? Quando a gente está ansioso, a gente pode ficar mexendo um pouquinho mais as pernas. A diferença desse mexer as pernas na síndrome de pernas inquietas é justamente quando o paciente tem essa síndrome, ele vai relaxar, ele não consegue, e aí ele tem essas pernas balançando mais. As pernas acabam aparecendo, as pernas inquietas aparecem principalmente durante o sono. É uma das causas que a gente precisa excluir quando o paciente tem alteração do sono, se ele não tem uma síndrome de pernas inquietas, ou quando ele tenta relaxar e aí fica mexendo mais as pernas. Então, diferenciar um pouquinho esses sintomas. Mas é uma pergunta boa mesmo. Que a gente fica, né, mais ansioso, mas não necessariamente é a síndrome das pernas inquietas. A etiologia é outra. E estamos concluindo aqui as perguntas, tem, acredito que mais 3. Encaixaria um diagnóstico de ansiedade, já que é medo de eventos futuros, está relacionado com eventos passados? Não entendi muito bem. Medo de eventos. Não sei também o que ela quis dizer. Penso que encaixaria um diagnóstico de ansiedade, já que é medo de eventos futuros, como você disse. Eu acho que talvez aí seria mais uma questão de ruminação, né? Então eu fico o tempo todo pensando em questões que aconteceram no passado. Se vai acontecer novamente, né? O famoso. Sim, se a gente for pensar se vai acontecer novamente, sim. Mas a ruminação não seria muito. Se é evento no passado, tecnicamente, não. Mas a gente vê, né? Como eu disse, as coisas são muito comórbidas, então elas acontecem muito juntos. Talvez um sintoma depressivo aí seja a pessoa que fica sempre passando no passado, encaixa um pouquinho melhor nisso que ela descreveu, mas não tem a ver, não quer dizer que não possa estar associado à ansiedade também. Como nós registramos, né, possíveis riscos, né, baseados em situações que já nos aconteceram, creio que seja isso que ela quis dizer aqui na pergunta. Aí faz bastante sentido, né?
Deixa eu ver o que mais. Estão agradecendo as nossas respostas. E com relação à ansiedade e à depressão pós-parto, quais são as principais causas? O fator hormonal pode ser maior agravante? Acho que você já respondeu que sim, né? Sim, é o fator hormonal, é todas as dificuldades que a mulher tem no pós-parto, tem também, se o paciente já teve antes algum quadro depressivo, isso vai ser um fator de risco também para desenvolver. Uhum. E a Nana comentou que na experiência clínica, ela vê sintomas fisiológicos e adversos em pacientes ansiosos, corpo gelado, rosto formigando, parece muitas vezes muito peculiar. É muito comum, né? E às vezes a gente vai orientando os pacientes e aí eu vou falando algumas coisas que eu não citei aqui, mas que acontece também, que é visão turva, o paciente ter uma polaciúria, uma vontade de ir muito mais ao banheiro. E aí a gente vai falando, você tem isso? Você fala, nossa, tenho, tudo isso é da ansiedade? Sim, tudo isso é da ansiedade. Então, como a ansiedade, como a reação fisiológica, ela é disparada no nosso organismo todo, a gente pode ter sintomas no corpo inteiro. Creio que você já respondeu isso no início, mas talvez ela não estava. Ela perguntou quais fatores sociais contribuem para o desenvolvimento da ansiedade. Baixa escolaridade, baixa renda e os fatores estressores, né, da vida geral, assim, o divórcio, questões de falta de apoio social, baixa renda, então, a escolaridade também. Acho que isso fala um pouquinho por que a gente é um país tão ansioso, né? A gente está aí com todas essas questões. Ixi, ficou um pouquinho, caiu, eu acho. O vídeo travou para vocês também? Travou, voltou já. Fran? Agora voltou já. Que bom. Então é isso, né? Acho que por isso que o nosso Brasil está aí tão ansioso, né? Porque a gente tem baixa escolaridade, a gente tem baixa renda, a gente tem violência, a gente tem desemprego, ou seja, né? A gente tem tudo para ser um país realmente mais ansioso. E tinha tudo para ser diferente. Né? Catástrofes, né? Como em outros lugares do mundo, né? Mas infelizmente são os prejuízos de viver num país de terceiro mundo, né? Que ainda tem muito a ser desenvolvido, né? E a gente tem que trabalhar muito, estudar muito para obter coisas, né, para conseguir sobreviver com dignidade. É muito complexo tudo isso mesmo. É muito complexo. Temos as catástrofes sociais, o Rafael comentou aqui. Verdade. Exatamente. Creio que seja isso. Não sei se tem mais alguém que quer fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta, mas nós chegamos em 1 hora aqui de webinar, é muito que nós havíamos, né, programado, e creio que eu tenho muito o que agradecer, né, desde que a gente começou a fazer esses webinários semanais, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu estou perto de muita gente, né, mesmo distante, tem sido muito prazeroso levar tanta informação, tanto conteúdo bom para a sociedade, e eu tenho muito também a que agradecer a Fran, né, por ter se disponibilizado, foi um prazer imenso ter me aproximado ainda mais de você, e estou muito feliz com todo o conteúdo que você trouxe. A gente faz semanal, normalmente de sexta-feira, mas a Fran não poderia participar na sexta, então a gente está fazendo esse no sábado. O próximo vai ser sexta-feira, às 2h30, com a Cíntia Mion, que ela vai falar sobre como a gente conseguir se recolocar. Vai ser o dia do trabalho, né? E tem muita gente desempregada, precisando se reinventar. Que bacana o tema. Vai ser relacionado a como conseguir uma recolocação mesmo nesse momento de isolamento social. Então, já quero aproveitar, fazer o convite para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, gente. Obrigada, Fê, pelo convite. Foi um prazer.
Eu acho que nesse momento a gente está fazendo coisas que a gente não fazia antes mesmo, né? Eu falei para a Fê, Fê, nunca fiz isso, um pouco de vergonha, mas vamos lá, vamos fazer, porque eu acho que é muito, muito importante a gente ter informações de qualidade, né? E aí, por isso, realmente, eu coloco super à disposição para quem precisar, a gente poder continuar conversando. É isso. A Fran atende tanto no Tatuapé, quanto também lá na rua Oscar Freire, é Na isso? Oscar Freire, é lá no Tatuapé também, na Fernandes Pinheiro. Então, se vocês precisarem do contato dela, se quiser colocar aqui no chat, Fran, fica à vontade. E também podem pedir para a gente na Harmony, não sei se todos vocês estão nos assistindo, se vocês têm os nossos contatos, as nossas redes sociais, mas eu vou deixar também aqui escrito para vocês, eu já deixei acima, mas escrevo aqui de novo, todo o nosso WhatsApp e qualquer coisa pode nos chamar a qualquer momento. E a qualquer momento, a gente não responder é porque nós não estamos trabalhando, mas a gente Sempre que depois dá, a gente volta. responde, né, Fê? Também, se tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui, né, vocês podem voltar a entrar em contato, que a Fran se disponibilizou para Claro, tirar essas dúvidas. com certeza. Muito obrigada. Obrigada, viu, Fê? Obrigada mesmo. Beijo, Obrigada a todos, gente. pessoal. Tchau. Se alguém tiver dúvida aqui como sair da sala, estou aqui à disposição também. Eu vou esperar todos saírem. Fê, Fran, muito obrigado. O pessoal está agradecendo. Legal, bacana. Eu vou ver se. Eu não sei se eu saio, vamos ver se eu sair agora. Não, você ainda não saiu, não. Não? A Miriam está perguntando se você atende à distância. Sim, gente, estou atendendo online, tá? Todos os pacientes 100% online. Acho muito importante evitar realmente a circulação de pessoas. Isso é uma coisa interessante. Antes a gente não podia fazer, né? Pelo CRP já podia, né? Pelo Conselho Federal de Medicina a gente não tinha ainda a telemedicina estabelecida e foi aprovado agora com essa pandemia. Então a gente pode fazer essas consultas à distância, eu estou atendendo sim. Nós todos estamos firme e forte, né? Nos adaptando a essa nova realidade, mas está sendo muito bom. Eu já atendi online algumas pessoas, né, que haviam mudado de país, de cidade, e agora estão todos, né, e está sendo uma experiência muito bacana. É muito, muito próximo, né, é muito profundo também, as pessoas conseguem entrar, né, numa profundidade, como se estivessem na nossa frente. Eu estou atendendo pessoas de outras cidades também que eu jamais atenderia, né? Então, o pessoal está falando que foi muito rico, suave, que todas as dúvidas foram respondidas e que contribuímos muito, né, para a formação dela. A Ju colocou que eu tô linda, obrigada, Ju. Olha que fala. Ela também está agradecendo a Fran. Muitas vezes as pessoas banalizam as questões de ansiedade, é muito importante encontrar alguém que traga esse tema com tamanho conhecimento e clareza. Que bom, obrigada. Então, a gente vai se despedindo aqui de todos. Tchau, pessoal. Obrigada, Fê, pela oportunidade, viu? Obrigada a você, Fran. Vou parar de gravar. Vou sair aqui.